O período do inverno traz sempre alertas para doenças respiratórias. E quando se fala de bebês e crianças, essa tensão aumenta. São problemas sérios que podem levar a causas mais complicadas, como pneumonia, bronquites. E hoje a doutora Jaqueline Agostinho, pediatra e neonatologista, vai nos falar quais os principais alertas, doutora, para este inverno. Olá, então eu sou Jaqueline Agostinho, vou conversar um pouquinho com vocês sobre o inverno. Até estava brincando aqui com a Stephanie que ela um dia vai lembrar de nós mães que não gostamos do inverno, né? Nossas crianças ficam mais doentes no inverno, é um período em que nós ficamos mais aglomerados em ambientes fechados, os vírus respiratórios circulam mais, a amplitude térmica é muito grande, a umidade do ar é baixa, então um somatório de fatores que faz com que nossas crianças fiquem mais doentes. E o alerta fica para as mães observarem as crianças quando deixa de ser um resfriado comum e passa a ser um quadro mais sério com acometimento pulmonar. Então a criança começa a ter uma febre persistente, uma respiração com esforço, você vê a barriguinha da criança fazendo mais esforço para respirar, uma respiração mais rápida, acelerada, uma criança que se queixa de cansaço. Então sempre ficar em alerta para que essa criança seja examinada e que o diagnóstico seja feito de forma correta. Sim, doutora, tem pessoas que às vezes a criança está tossindo, né, inicia a tosse e ela já entra como meio preventivo à inalação. Seria adequado? A inalação com o soro, a higiene das narinas com o soro, isso seria uma primeira medida que a mãe poderia fazer em casa para ajudar a criança a trabalhar com esse aumento da secreção respiratória. Mas lembrando, a automedicação ela não deve ser feita. Então, se a criança passou de um resfriado comum e passou a ficar com outros sintomas, como se tivesse um acometimento pulmonar com a respiração ofegante, com uma febre persistente, essa criança precisa ser avaliada, porque a pneumonia tem seu tratamento, a bronquiolite tem seu tratamento, a crise asmática tem seu tratamento, um diferente do outro, então precisa de avaliação. E os descongestionantes nasais, doutora, é indicado? Dizem até que para adultos tem ali um alerta, dizem até que vicia. Na questão para criança, seria indicado? Isso é um ponto importante da gente conversar. Muitas vezes as mães compram as medicações para ajudar na respiração do filho e pensa que aquele descongestionante vai ajudar a criança a dormir melhor. Mas ele tem uma medicação muito séria que é a anafasolina, é um vasoconstritor que vai diminuir a circulação de sangue nessa narina e ele traz efeitos colaterais importantes na infância. Então ele é contraindicado na infância e não deve ser utilizado pelas crianças. O soro já pode? A inalação com soro como um primeiro meio de um quadro de resfriado poderia ser feita, mas como eu alertei, se a mãe percebeu que o filho está diferente, que ele não está respirando bem como é o hábito, né, da nossa respiração, precisa ser avaliado para ver se vai precisar de mais medicamentos. Doutora, agora tem crianças aparentemente saudáveis que pulam, brincam, levam até fama de crianças arteiras, mas vivem com o nariz escorrendo. Isso é normal? Não é, né? É um ponto importante da gente trabalhar. Então, a gente pode ficar doente mais de uma vez no inverno? Pode, né? O inverno é longo, soma com o outono, então uma criança pode ficar doente mais de uma vez com um quadro respiratório no inverno. Mas se essa criança sempre está com o nariz escorrendo, está sempre doente, a gente precisa olhar essa criança como um todo, ter a integralidade dessa criança. Então, como está a alimentação, se está com diversidade, se tem qualidade na alimentação, se tem excesso de industrializados, como estão as vitaminas dessa criança, se tem algum sinal de hipovitaminose, se essa criança tem predisposição para alergia, se tem histórico na família ou se ela tem algum desencadeante alérgico que a gente conheça e possa trabalhar, como está a qualidade do sono dessa criança, se ela tem um sono reparador, se ela tem atividade física em níveis adequados, exposição solar em níveis adequados. Então a gente precisa realmente ter um olhar integral para essa criança e não simplesmente falar, é normal estar sempre doente. Doutora, agora que nós estamos no período de aumento dessas doenças, quais as vacinas que as mães têm que ficar atentas?
É um ponto bem lembrado, Stephanie, a gente tem que aproveitar o inverno para rever todo o calendário vacinal, mas principalmente coqueluche, influenza, coronavírus, as de meningite e as pneumocócicas, as vacinas que nós temos que nos atentar nesse período do inverno. E o Covid é uma doença nova, né, ainda, que também as mães têm que ter esse alerta para os bebês e crianças. Isso, hoje a gente tem, né, o coronavírus, a pandemia nos trouxe mais esse cuidado. Então, assim como nós tínhamos a vacinação para influenza, para prevenir os casos graves e a mortalidade por influenza, hoje o coronavírus passou a fazer parte também da nossa realidade. Doutora, e qual a importância dessas vacinas? Porque tem muitas pessoas que deixam até passar. Hoje, assim, a ciência, ela caminha, né? Ela caminha com os estudos, com as evidências científicas e nessa trajetória nós vemos a vacinação como uma grande aliada na proteção das nossas crianças. Hoje, por exemplo, nós não conhecemos mais pacientes atualmente com paralisia infantil no Brasil, né? Eu já vim de uma formação que eu não atendi um paciente com paralisia infantil depois que iniciou a vacinação. Então, é importante que a gente vá acompanhando, seguindo os estudos e cuidando das nossas crianças com as melhores vacinas. Doutora, muito obrigada. E como que tá as suas redes sociais? Aqui a clínica também linda. Obrigada. Então, como ela me apresentou, eu sou a doutora Jaqueline Agostinho, eu sou pediatra, sou neonatologista. Minha rede social é doutora Jaqueline Agostinho. Eu atendo aqui na Clínica Atria. Nossa clínica foi uma clínica muito sonhada, muito idealizada. Veio de um sonho meu e da minha prima, a Giovana Agostinho, que é a dermatologista, e hoje nós já somos em 10 médicos aqui na clínica. Então nós temos também ginecologista, mastologista, cirurgião infantil, cardiologista pediátrico, exames de imagem, ultrassom, ecocardiograma, né, o exame da gestante, de segmento da gestante, e estamos aqui para os pacientes que precisarem.